Vamos ver neste vídeo alguns princípios de funcionamento dos díodos. Os díodos são componentes construídos a partir de elementos semicondutores. Os elementos semicondutores são aqueles que se situam no quarto grupo da tabela periódica e aqueles que são mais usados são o silício e o germânio. Estes elementos caracterizam-se por ter um número de valência 4, o que significa que cada núcleo tem uma carga positiva correspondente a 4 cargas do eletrão, que são compensadas pelos 4 eletrões de valência. À temperatura de 0 graus Kelvin, ou seja, no zero absoluto, todas estas ligações estão intactas. Cada um dos átomos tem 4 eletrões de valência que partilha com os seus vizinhos, formando ligações covalentes e construindo assim uma estrutura cristalina. Embora muitas vezes apareça este gráfico planar, na realidade não é. É uma estrutura a 3 dimensões, como esta que está representada aqui ao lado. Quando a temperatura sobe, começam-se a quebrar algumas dessas ligações covalentes devido à agitação da matéria. Quando isso acontece, aparecem eletrões livres que podem circular e, para além disso, aparece também aquilo a que se chamam lacunas, porque alguns dos átomos ficaram com, digamos assim, um espaço para um eletrão. Portanto, aqui assim houve este eletrão que se libertou e do mesmo modo aparece aqui uma carga positiva, portanto, porque este átomo ficou com um eletrão a menos, resultando desta lacuna, ou seja, a falta de um eletrão. E da mesma maneira que estes eletrões podem circular, de igual modo, esta lacuna pode ser passada para cada um dos átomos vizinhos e depois continuar o seu deslocamento. Portanto, há aqui eletrões e lacunas livres e há uma condução elétrica que resulta de 2 tipos de cargas. Por um lado, um portador, chamado portador N, que tem uma carga negativa que é igual a menos E, em que este E é o valor em módulo da carga do eletrão. Existem lacunas, que são portadores chamados P, de carga positiva e de sinal contrário à de carga E. E isto determina uma das características importantes da corrente elétrica nos semicondutores. Nós sabemos que a corrente elétrica é deslocamento de cargas e verificamos que quanto maior a temperatura, maior o número de eletrões livres e de lacunas e, portanto, maior a capacidade desse material de conduzir corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência, que é um fenómeno diferente daquele que ocorre nos metais. Quais são as limitações, em termos práticos, deste processo de condução? O cristal de silício intrínseco puro tem igual concentração de eletrões e lacunas, tem uma condutividade muito baixa à temperatura ambiente e essa condutividade tem uma forte dependência da temperatura. Portanto, à medida que a temperatura aumenta, essa condutividade aumenta e, reciprocamente, quando a temperatura diminui, a condutividade diminui, o que para a utilização prática não é muito conveniente. A solução passa por aquilo que se chama a dopagem do silício. O que é esta dopagem? É acrescentar impurezas ao silício em número suficiente para alterar as suas características. E o que se pode fazer é acrescentar elementos do grupo 5, por exemplo, o fósforo, que tem 5 eletrões na sua camada de valência, ou aumentar os portadores P, que são aqueles que têm 3 eletrões na camada de valência. Por exemplo,
o bóron. Como é que isto se passa? Vamos ver o exemplo da dopagem tipo N, em que eu vou acrescentar um elemento do grupo 5 da tabela periódica, 5 eletrões de valência. Vão-se formar ligações covalentes semelhantes àquelas que se formavam na estrutura do silício puro, mas agora, por causa da introdução deste elemento do grupo 5, há um eletrão a mais que fica livre e que pode circular sobre o efeito do campo elétrico. Qual a vantagem desta abordagem? É que a concentração destes portadores N vai agora depender mais da concentração do dopante e não da temperatura. O que é que obtemos com isso? Um fenómeno de condução também no silício, mas em que a dependência da temperatura é menor e que é controlada, sobretudo, pela concentração do elemento dopante. Da mesma forma, posso fazer dopagem do tipo P, em que agora vou acrescentar um elemento que tem 13 eletrões de valência e ao formarem-se as ligações covalentes, o que vai acontecer é que para se criarem as mesmas ligações de valência, vão-se criar lacunas, porque há aqui um eletrão que vai ser cedido para a construção das ligações covalentes. E, portanto, aqui um eletrão em falta vai corresponder a uma carga positiva de valor absoluto igual. E, tal como anteriormente, a concentração dos portadores P vai depender principalmente da concentração do dopante e não da temperatura. Portanto, significa assim que os fenómenos de condução elétrica nos semicondutores são algo diferente daqueles que se passam nos metais. Nos metais, todos os portadores têm carga negativa, só os eletrões é que são responsáveis pela produção de corrente elétrica. Nos semicondutores, a geração de corrente elétrica tem origem em portadores N, que são os eletrões, e em portadores P, que são as lacunas, em que os portadores P circulam no sentido convencional da corrente, ou seja, no sentido do campo elétrico, e os eletrões circulam no sentido, como têm carga negativa, circulam no sentido contrário ao sentido convencionado da corrente. E a corrente resultante é a soma das contribuições dos portadores N e dos portadores P. Com isto, constrói-se o diodo. O que é, numa visão mais simples, um diodo? Um diodo é feito a partir da junção de um bloco com dopagem P e um bloco com dopagem N, como está aqui representado na figura. Dopagem P do lado esquerdo, dopagem N do lado direito e dois terminais ligados, um ao bloco P e outro ao bloco N. O que é que vai acontecer aqui? No bloco P eu tenho excesso de portadores de carga positiva, ou seja, excesso de lacunas. E no tipo N, ao contrário, tenho excesso de eletrões. Tenho aqui eletrões livres que podem circular. Agora, por um princípio de difusão, todos estes, embora isto apareça aqui desenhado parado, todos estes eletrões e todas estas lacunas estão em constante movimento e esse simples movimento e a possibilidade de se difundirem vai levar a que estes tenham tendência a passar, os eletrões tenham tendência a passar para o lado P e as lacunas a passar para o lado N. E vai-se criar aqui uma corrente de difusão, ou seja, eles vão passar para aqui, portanto, os lacunas vão atravessar a fronteira e entrar na área N, e os eletrões
que são livres também vão passar para o lado P. O que é que acontece quando alguma destes portadores atravessa essa barreira? Os portadores do lado P, ou seja, lacunas que passam para o lado N, vão encontrar eletrões que estão livres, vão se combinar e desaparecem. Ou seja, deixa de haver uma lacuna, um portador do tipo P livre, porque ele vai se associar a. Vão-se combinar com os átomos que existem no lado N. De igual modo, os eletrões que passam para este lado vão encontrar lacunas, ou seja, vão encontrar átomos em que há deficiência de um eletrão e vão se combinar e desaparecem como partículas livres. Portanto, este sentido de desaparecer, portanto, a matéria não desaparece, o que elas deixam é de ser partículas livres e passam a estar fixas. Ao estarem fixas, significa que se cria uma região sem carga móvel, em onde desaparecem todos os portadores que se podem deslocar. Esta região sem cargas móveis chama-se zona de depleção. Ao haver também esta fixação das cargas, ou seja, desaparecem as cargas móveis, a carga elétrica na região de depleção deixa de estar compensada. Passa a haver mais carga positiva do lado N e mais carga negativa do lado N, havendo aqui a criação de um campo elétrico. Esse campo elétrico vai fazer com que qualquer carga livre que ainda possa existir ali, lembra-se que estes fenómenos não são em absolutos, não acontecem a todas as cargas, vai criar uma corrente que é resultante do arrastamento pelo campo elétrico das cargas que ainda podem estar livres. E no equilíbrio, a tal corrente de difusão que aparece naturalmente pela simples agitação das próprias cargas livres é compensada por esta corrente IS que é gerada pelo campo elétrico. E, portanto, nesta junção, o que se chama isto é uma junção PN, uma junção de um bloco P com um bloco N, existe uma zona de depleção onde não há cargas móveis para fazer a condução e, em resultado deste campo elétrico, há uma diferença de potencial do lado N para o lado P. Vamos agora ver o que é que acontece quando eu ligo uma fonte de tensão externa aos terminais do diodo. Se o fizer com a chamada polarização inversa, em que o lado positivo da fonte externa é ligado ao lado N e o terminal negativo é ligado ao terminal P do diodo, esta polarização vai reforçar o campo elétrico nesta zona. Portanto, o que significa que ainda vou reforçar mais as condições para não haver condução, porque vou aumentar a região de depleção na junção. Ao contrário, se inverter a fonte externa e fizer aquilo que se chama polarização direta, a diferença de potencial vai provocar um campo elétrico que contraria o campo elétrico interno e que vai diminuir a zona de depleção. Assim, em determinadas condições, pode haver condução nesta barreira.